Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. Ele é um desses zagueiros dos bons, daqueles que nasceram para jogar nesta posição. E a prova é que assim o faz desde os tempos da escolinha da UZIPA, até os dias atuais, em que é disputado para integrar elencos das categorias de amador e de master de clubes de todo o Vale do Aço. Não é à toa que já foi campeão 3 vezes em Ipatinga, 3 vezes em Coronel Fabriciano e 2 vezes do Campeonato Acesitano, em Timóteo. Um vencedor, um líder nato, que é capitão em quase todas as equipes em que já defendeu. Nosso convidado deste programa é o zagueiro Farley Gomes Pinto, ou simplesmente o Farley, nascido em Governador Valadares em 13 de março de 1978, mas que veio muito novinho para o Vale do Aço, com apenas 1 ano de idade, acompanhando o pai, seu Aurélio Gomes Pinto, que veio à época para trabalhar, junto com a família, para trabalhar nos Minas, onde já se aposentou. Sua mãe é Dona Maria das Graças Pereira Pinto. Ele tem mais um irmão, Presley Gomes Pinto, que é mais novo que ele. É casado com Ângela Vieira, com quem tem 2 filhos, Pedro Augusto e Bernardo. Radicado no bairro Amaro Lanari desde garoto, Farley estudou na Escola Estadual Raulino Cota Pacheco e depois completou o ensino médio no SESI. No futebol, começou como o professor Dimas César, que já esteve aqui neste programa, na escolinha da UZIPA, onde ficou até os 13 anos de idade. Depois, foi para o Cruzeiro, onde ficou até completar a idade de juniores, por 4 temporadas. De lá, mais 2 anos no América, já nos juniores. Em seguida, a aventura do profissional pelo interior de São Paulo, no Fernandópolis e no Sertãozinho. As incertezas, inclusive no tocante ao recebimento de salários, o fizeram desistir, voltar para casa em 2001. Só foi para o futebol amador 5 anos mais tarde, pois nesse período casou-se e também sofreu um acidente de automóvel, que provocou uma longa recuperação de um problema no joelho. Apareceu primeiramente no Iguaçu, em 2006, sendo já campeão ipatinguense. Em seguida, jogou no Mangueiras, em Coronel Fabriciano, onde também já foi campeão. De lá para o futebol de Timóteo, sempre acompanhando e capitaneando as equipes de Geraldo Bassotto, Industrial, Olaria, Palmeiras, dentre outros. Voltou ao futebol de Fabriciano e de Ipatinga, também sempre conquistando títulos desse período. Sempre atuando no primeiro semestre em Ipatinga e no segundo semestre ou em Timóteo ou em Fabriciano. Enfim, um vencedor, um líder que continuará atuando por muito tempo. Um personagem digno de estar aqui no seu Histórias da Bola. Farley, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do nosso Histórias da Bola. Que bom que você veio, tem história para contar. E você é daqueles meninos que sonhavam em ser jogador de futebol quando foi lá para a escolinha da UZIPA? Com certeza, Valdeci. Acho que eu sou um cara privilegiado, né, por estar participando aqui desse seu programa, no qual eu assisto, né, todos os dias. Então, eu vejo que todo menino, né, ele tem o desejo de ser um jogador. E eu também não era diferente, né? Saí em busca disso, né, começando ali na escolinha da UZIPA. E, com certeza, né, foi uma trajetória muito boa, muito feliz, apesar de alguns problemas que todo jogador tem, mas graças a Deus eu sou, assim, grato a Deus, né, porque tudo que aconteceu na minha vida eu tenho certeza que tem um propósito de Deus. Tá, você não ter seguido efetivamente a carreira de profissional, isso não te frustrou, não? De forma alguma, porque eu sei que quando as coisas têm de acontecer, ela acontece, né? Então eu tive essa oportunidade de sair muito cedo, né? Aos 13 anos de idade, saí muito cedo e com certeza não tenho frustração nenhuma, porque aquilo que coube a mim fazer, eu fiz e fiz de cabeça erguida. Na escolinha da UZIPA, quando você foi para lá, já foi para jogar de zagueiro logo de cara ou é daqueles que começou a jogar no meio e foi recuando? Não, sempre de zagueiro, Valdeci. Ali na UZIPA, quando eu iniciei, né? Eu recordo que o Dimas, né, foi o nosso primeiro treinador ali, depois teve o Alvarenga, o próprio Juninho Lula, né, mas quando eu cheguei eu já tinha essa definição, vou jogar ali atrás, que eu tenho certeza que o meu perfil é para jogar de zagueiro. Você já era um zagueiro mais viril ou você não vou deixar atacante fazer graça comigo, aquela coisa, ou falei, não, eu vou ser mais clássico, vou jogar com mais viril do lado, como é que era isso? Olha, Valdeci, acho que tem umas coisas que a gente já nasce com aquilo, né? Eu tenho essa certeza. Eu, em todos os times que joguei, por onde passei, eu sempre aliei a técnica com a vontade.
mas essa coisa de ser aquele zagueiro batedor, que chega junto, eu nunca fui desses zagueiros, né? Então eu vejo que em todo momento, por onde que eu passei, a técnica que prevaleceu. Mas é bom de vez em quando dar um chega, não. Eles falam o seguinte, né? Que zagueiro tem hora que você tem que dar umas espanadas, você tem que chegar junto, e isso é verdade, né? Mas... Se não, o atacante faz graça, né? Isso, da gira da bola. É verdade. Então, mas, assim, é claro que tem uns momentos que a gente é zagueiro, você sabe que você não pode brincar. Mas eu vejo que, por onde que passei, como eu disse, né, o que sempre sobressaiu essa técnica, né, assim, de não dar muito chutão, mas eu acho que o jogador, ele tem que aliar os dois, tanto a técnica quanto a vontade e como você falou, né, ser viril tem hora. Como é que foi essa possibilidade, essa chance de ir para o Cruzeiro? Como é que foi? Seu pai e sua mãe te apoiaram à época, que é uma aventura, um menino de 13, 14 anos de idade, ir para Belo Horizonte, sair de casa, só 2 irmãos, e é uma aventura. É verdade. Odeci, eu lembro que nós estávamos disputando o campeonato ipatinguense de escolinha, né? E eu tinha idade de escolinha, mas já jogava no infantil da UZIPA. E me recordo que o Júnior do Cruzeiro estava disputando a Taça BH. Uhum. E eles estavam concentrados no ginásio ali da UZIPA. E eu recordo que a gente estava jogando contra o Veneziano, né? E eu fiz uma boa partida naquele dia, e o Dálcio Laviola, falecido Dálcio Laviola, né, que era o treinador do Cruzeiro naquela época, do Júnior do Cruzeiro, estava na arquibancada. Acabou o jogo, o Dimas me chamou e falou que o Dálcio Laviola queria bater um papo com meu pai. E ali que iniciou, né? O Cruzeiro permaneceu por mais uma semana aqui no Vale do Aço, e o meu pai teve, né, de vir até o Zipa, né? E conversou com o Dálcio Laviola, eles falaram que estavam interessados em me levar para mim fazer um teste, né, naquela época. E aí, meu pai, né, meio constrangido, né, eu com 13 anos de idade, ficou meio que em dúvida. Mas, assim, como a gente sabe que o Cruzeiro, né, sempre foi um time de muita expressão e de muita, podemos dizer assim, de compromisso, né, e o meu pai, né, assim, me levou, né, Te levou a me Belo levou Horizonte. a Belo Horizonte, né, e lá eu na época, o diretor das categorias de base do Cruzeiro era o Sr. Carlinhos, Sr. Carlos Magno, né, e ali, né, quando meu pai conversou com ele, né, meu pai já se sentiu seguro, eu também, né, naquele entusiasmo, né, de estar no sonho, né, você via tudo pela televisão, ali você estava vendo, né, tudo, aquelas questões de jogador profissional, perto, enfim, todas aquelas questões que um jogador passa pela cabeça do jogador de um dia acontecer. E ali começou tudo, meus 13 anos, né? Você não, dos primeiros dias, como é que foi a saudade de casa? Muita, Valdeci. Eu vou te falar a verdade que a gente... Passou a mão no telefone e falou assim, mãe, eu quero voltar. E aí você numa concentração, dava até aquela vontade de chorar, você ia para o cantinho, colocava o travesseiro ali no cantinho e as lágrimas desciam. Por quê? Porque é muito novo, né? Criança. E então... Mas assim, com muita dedicação, sabe? Nesse período do Cruzeiro, houve assim, experiência de amizade com outros jogadores, que até serviu para compensar ou arrefecer essa saudade de casa, sim, a força para permanecer, porque obviamente todos contemporâneos, a maioria tinha o mesmo problema de saudade, de querer voltar. Você deve ter visto, inclusive, jogadores que voltaram. Com certeza. Quando eu cheguei no Cruzeiro, né, do Vale do Aço, tinha lá o Luizinho, que hoje é até preparador de goleiro nas categorias de base do Cruzeiro. O Luizinho que esteve no Ipatinga. Ipatinga, isto. E o outro que tinha aqui do Vale do Aço, na época, era o Wallace. O Wallace foi um ponta-direita, ali da Vila Celeste, hoje até reside nos Estados Unidos. Uhum. Foi uma das pessoas que me acolheram ali, né? Porque eles já tinham seus 18 anos, já estava na categoria de júnior, e eu, infantil. Uhum. Então foi essas duas pessoas que teve ali me acolheu, conversou muito comigo, falou, pode ficar tranquilo aqui, você está num lugar bom, é só você fazer seu trabalho, né?
que as coisas vão acontecer naturalmente. Então foi essas duas pessoas que me ajudaram no início. Só que logo após, quando eu fui, chegou o D'Angelo, né, o lateral esquerdo. Seu conterrâneo de bairro. Né? De bairro. E depois também o Charley. O atacante. Que é também o atacante que é aqui do Vale do Aço. Aí as coisas começaram, né, a fluir, né? E como se diz, né? Durante esse período da base, você chegou agora no infantil e no juvenil, né? Joguei no infantil, no juvenil e joguei o meu primeiro ano de júnior, que na verdade foi até o meio do ano, né, no meu primeiro ano de júnior. Então, eu joguei no infantil, meu treinador era o Toninho Almeida. Quando eu cheguei no juvenil, o treinador era o Evaldo. Né? E no meu primeiro ano de júnior foi o Vantuil Rodrigues, né? No qual, né, ali, quando chegou no meio em julho, no meio do ano, o Vantuil queria me emprestar, eu e mais 6 jogadores, para o Arsenal de Itaúna. Foi quando nós, né, resolvemos bater um papo com ele e falar, senhor Vantuil, nós temos um desafio de jogar num time melhor. Nós estamos saindo do Cruzeiro, mas nós gostaríamos de jogar num time. Foi quando chegamos a um acordo, né, com a diretoria, e aí eles deram a liberação para nós. Eu, na época, entrei em contato com o Somália. O Somália. O Somália que já estava na América, né, também. De Uzipa. Né, de Uzipa. E aí o Somália pegou, falou, Fala, eu vou bater um papo com o Alves, que era o diretor da época, ligou pro Alves, conversou com o Alves falou, não precisa nem de voltar para Ipatinga, né? Pode sair da Toca e já vir direto pro CT aqui do Vale Verde, que na época era em Contagem. Né? E aí foi assim, fui pro América. Mais 2 anos para América. Mais 2 anos no América. Na base do Cruzeiro, você chegou a... Foi quando o Fenômeno, Ronaldinho Fenômeno, então Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, estava chegando pro Cruzeiro, né? Você chegou eu falo, Valdeci, que isso aí foi um privilégio que eu tive, sabe? Assim, a gente fala, às vezes as pessoas até ficam em dúvidas, né? Tem dúvida. Porque quando o Ronaldinho chegou para o Cruzeiro, na verdade era Ronaldo. É o Ronaldo. Né? Veio do São Cristóvão. Do São Cristóvão. E aí, quando ele chegou para morar na Toquinha, aonde nós morávamos. E com mais ou menos 6 meses que ele estava morando ali na Toquinha, nós começamos a estudar num colégio próximo à Toca da Raposa. E o Ronaldo, aquela época fazendo a 7ª série do 1º grau, né, nós íamos direto para a escola junto. Cheguei a estudar na mesma sala do que ele. Só que o destino do futebol, né, traça muitas coisas. E ele, com 2 meses praticamente que ele estava ali no Cruzeiro, ele já teve a oportunidade com o Carlos Alberto Silva de chegar ao profissional. É porque era diferenciado mesmo? Muito diferenciado. Eu sempre falo, Valdeci, que dos que eu vi jogar, o melhor. Ah, é? O melhor. É um cara que... Completo, você já completo, aquele atacante completo. Cheguei a treinar várias vezes com ele ali no Cruzeiro, né? Ele pelo Júnior e nós pelo Juvenil. É aquele cara que levava a bola para cima de você. Eu que sou zagueiro, você não sabe se o cara vai para o lado direito, se vai para o lado esquerdo. Quando vinha aquelas bolas alçadas, tinha uma boa antecipação, um bom cabeceador. Então eu falo que foi um cara completo. O sucesso veio para ele, não foi por acaso. Não foi por acaso. E ali também, na época ali, todos nós já saberíamos que ele ia chegar, né? Porque era diferenciado. Então a gente vê que... Então você tomou caneta do Fernando. Você tomou caneta do Fernando. Era um cara que... não foi só o Canapes, que é zagueiro da Atlético, que ficou sentado. Ficou sentado, não. Era um cara que... Eu falo assim que, igual eu te falei, né? Eu fui privilegiado porque foi um cara que fez a diferença ali. E outra coisa, era um cara humilde. Era simples mesmo, né? Simples. Não tinha aquele ego boleirão, de não. Eu lembro que teve uma vez o Cruzeiro ia jogar contra o Colo-Colo. E aí, como ele já estava no profissional, ele almoçava lá junto com os profissionais, mas ele voltava para ficar na resenha com nós ali da base. Porque ele tinha aquela... O grupo dele era aquele. Era aquele. Né? Então, quando ele vinha para conversar com a gente ali, a gente batia papo. Aí eu lembro que o Cruzeiro ia enfrentar o Colo-Colo. E a gente ali na resenha, ele falou assim, hoje é o meu dia. Se eu emplacar, hoje as coisas vão acontecer melhor do que já estão acontecendo. E naquele dia ali, naquela noite, né? Eu lembro que o Cruzeiro ganhou de 3-1, ele fez 2 gols. Aí as portas se abriram. Se abriram.
Ali só falava em Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. E aí foi, né? O mundo. Quer dizer, é uma experiência que você teve. Com certeza, com certeza. Eu falo que naquela época ali, aquele ano daquela safra, né? 76 no Cruzeiro ali, todo mundo colocava e todo mundo apostava no Donizete Amorim. Donizete Amorim, que é um meia, né? Um meia, né? Mas ali, daquele time ali, ninguém apostava em Belete, ninguém apostava em Ricardinho. E aí... No próprio Ronaldo. No próprio Ronaldo, né? Daí foi todo... Esses três chegaram assim com muita persistência. Não sei se... Parece que o Ricardinho não chegou à seleção brasileira, não, mas o Belete foi seleção brasileira. Ricardinho acho que teve na seleção algumas convocações sem amistosos, né? Exatamente. Mas quem mesmo deslanchou na época, né, foi o Ronaldinho. A gente vai continuar contando a carreira, as passagens do zagueiro Farley, depois que saiu do Cruzeiro, do América, que era uma pequena inserção no interior de São Paulo. E principalmente as andanças, as conquistas no futebol do Vale do Aço, nas 3 cidades, em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. No próximo bloco, voltamos rapidinho. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola nesse segundo bloco, aqui no programa conversa com o zagueiro Farley, radicado no bairro Amário Lanari, nascido em Governador Valadares, com 1 ano de idade veio para o Vale do Aço, teve na escolinha da Uzipa, e mais um revelado, né, dos muitos e muitos jogadores revelados na base da Uzipa, foi para a base do Cruzeiro, 4 anos, depois para o América, e depois uma inserção, vamos dizer assim, conforme eu disse na abertura do programa, no futebol profissional do interior de São Paulo, em equipes pequenas, no Fernandópolis e no Sertãozinho. O suficiente para ele saber que o bom era mesmo voltar para casa, para os braços da mamãe. É isso mesmo? Valdeci, foi no ano de 99, né, quando, depois da minha passagem pelo Cruzeiro, pelo América, foi aonde que eu sempre falo que no futebol a gente tem muitos colegas, mas poucos amigos. Uhum. E um desses, né, que eu vou citar aqui agora, eu sempre falo que, sim, na minha carreira, na minha vida, por onde que eu passei, sempre me ajudou e sempre foi um cara que esteve do meu lado, que é o Marcos Aurélio, que é o Tarzan. Ah, o Tarzan, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Tarzan, quando eu estava em Ipatinga, né, em 1998, já para 99, me ligou e falou comigo. Eu falei, fiquei sabendo que você saiu do América, e conheço o seu potencial, sei, né, daquilo que você pode fazer, e eu estou querendo te trazer você aqui para o interior de São Paulo. E eu já desiludido com a bola, né, já casado, eu falei com ele... Você casou muito novo. Eu casei muito novo, eu casei, tinha 21 anos. 21 anos. Aí o Tarzan estava no Fernandópolis, seria isso? Não, o Tarzan, na época, ele estava jogando no Rio Preto. Ah, no Rio Preto. Lá na cidade de São José do Rio Preto. E aí ele me ligou, né, que ele tinha tido uma passagem pelo Fernandópolis e era muito amigo do presidente. E aí ele me ligou e eu falei, ô Tarzan, eu estou em dúvida, eu estou querendo começar a trabalhar, ficar por aqui. Não, fala, vem rapaz, aqui no interior de São Paulo é muito bom e tal. E aí eu falei com ele, não, se você arrumar eu vou. Né, E aí ele arrumou, né, para mim ir para o Fernandópolis. E aí eu fui para o Fernandópolis. Foi em 99, Valdeci, quando nós chegamos ali no Fernandópolis, foi um ano que disputava aquela Série B1A. E quem fosse campeão da Série B1A subia para a Série A3. Quer dizer, a B1A é a quarta divisão. A quarta divisão a quarta divisão do Campeonato Paulista. Mas aí, quando eu estava ali no Fernandópolis, quando cheguei, eu fui para um período de teste. Né? Porque eu não era profissionalizado ainda. Uhum. E aí, fiz 2 amistosos. Fiz um quase na divisa com o Mato Grosso. Eu lembro
eu não esqueço, um sol, Valdeci, de 40 graus. Mas um calor e aquilo, nosso time fazendo uma pré-temporada, o que aconteceu? Quando 15, 20 minutos já estava todo mundo pregado. Não aguentava jogar, não aguentava. E aí o treinador chegou e pediu para fazer aquele intervalo, né? Porque ninguém estava aguentando, água, tomar uma água para dar uma respirada. Foi quando ele até falou assim, ó, isso aí eu acho que vocês poderiam dar 30 minutos, porque 45 minutos nenhum jogador nem de um lado nem do outro vai aguentar. Aí, parece que eles chegaram a um acordo lá e fizeram 40 minutos. Aí perdemos o jogo de 4-0. Quando chegamos em Fernandópolis, o nome do presidente lá era Sr. Jesus. Chegou e ligou pro Tarzan. Tarzan, ó, eu não vou ficar com o Farley não, por causa disso. E aí o Tarzan falou assim, ô, Sr. Jesus, pelo primeiro amistoso o senhor não pode fazer um julgamento, né? Até mesmo uma conclusão. E aí foi quando ele falou, então eu vou ficar com ele mais uma semana que nós temos um amistoso contra o Juventus de São Paulo. Na época aquele Zé Roberto estava despontando lá no Juventus, o atacante. E aí foi quando nós fizemos esse amistoso, né, lá em Fernandópolis mesmo, um dia à noite, eu lembro, um dia de muita chuva. Aí ganhamos o jogo de 1-0. Quem fez o gol? Farley. De cabeça? De cabeça. Então... De cabeça. E fiz uma partida assim, ó, Valdeci, aquela partida assim que não sai do seu esquecimento, né? Aí o Sr. Jesus já me chamou e falou assim, ó, nós vamos assinar seu contrato amanhã. Nós vamos assinar seu contrato amanhã, porque a partida que você fez e os seus treinamentos têm sido uns treinamentos bons e o treinador, né, que era o Carlos Alberto, na época, gostou de você e aí você vai dar, nós vamos, né, fazer esse contrato com você. Foi nesse ano que eu fiz o contrato, né, fiz um ótimo campeonato paulista, foi quando eu conheci o Giovano Coquim. O Coquim, que era de Baixa Verde. De Baixa Verde, né? E chegou lá e eu não conhecia, né? E aí a gente fez um ótimo campeonato, sabe? Aquele campeonato assim, aonde... O time subiu de divisão? Não subiu. Nós não subimos. Nós ficamos, Valdeci, 13 partidas invictas nesse campeonato. Não tinha patrocinador, o salário atrasava e aquela confusão, aquela luta. A partir desse momento, quando nós ficamos 13 partidas invictas, a cidade se mobilizou. E aí chegou o pessoal da Skin Cariol para patrocinar. Aí as coisas, né, deslancharam, né, pagamento em dia, bicho, tudo aquela questão. Mas no último jogo, nós precisávamos empatar dentro de casa. Para subir? Para subir, contra o Guarulhos. Guarulhos. Aí nós perdemos o jogo de 1-0. Lascou. E aí não subimos, né? A casa caiu. A casa caiu. Mas assim, para mim... Daí você foi pro Sertãozinho. Sim. Com o campeonato que eu fiz em 99, em 2000, eu fui para o Sertãozinho. Porque o Edson Só, que era o treinador do time lá de Limeira, da Internacional de Limeira, Inter de Limeira, né? Ele acompanhou e naquele ano, quando ele acertou com o Sertãozinho, aqueles jogadores que destacaram, ele pegou e levou. Foi aonde que eu fui para o Sertãozinho, né? Tive uma passagem também muito boa. Nós subimos esse ano de 2000 para 2001 para a Série A3. O Sertãozinho subiu, isso. Primeiro o treinador lá era o Edson Só. Depois assumiu lá, o Edson Só caiu, assumiu o Tonho. O Tonho foi o goleiro do Cruzeiro. Era reserva do Cruzeiro. Reserva do Raul, muitos anos. Que reside também no interior de São Paulo. Ele assumiu ali e aí nós conseguimos subir o Sertãozinho para a Série A3. Daí por que parou com o profissional? Quando acabou, né, em 2000, né, eu não renovei o meu contrato em 2001, para mim voltar para o Sertãozinho. Voltei para Ipatinga. E aí, o destino, né, que nos traça muitas coisas, foi aí quando eu te disse que aconteceu aquele acidente. Houve um acidente de automóvel. Acidente com automóvel. O carro perdeu freio comigo ali na Vila Celeste, sabe? Foi quando eu bati no muro, a porta abriu e aí o carro atingiu a minha perna esquerda, né? No qual eu rompi o ligamento do joelho. E aí foi um processo, né? Aquele processo assim muito doloroso, né? Porque várias vezes em Belo Horizonte. E eu falo que de tudo isso ainda, Valdeci, eu agradeço porque
primeiramente nas mãos de Deus. E depois eu caí na mão do médico que fez 2 cirurgias, tanto o ligamento e depois do pubis, que foi o Dr. Rodrigo Lasmar. Rodrigo Lasmar, você Lasmar. Fiz as 2 cirurgias com ele, foi um cara assim que me ajudou bastante, né? Na época, meu irmão morava em Belo Horizonte, né? Estudando. Eu tive assim, né, a questão de ficar na casa dele, ficando fazendo fisioterapia lá, e ele me deu uma força assim incrível naquela época. Ele me viu a situação na época do meu joelho, né? No qual ele até falou comigo, Farley, acho muito difícil você voltar a jogar. Futebol profissional de alto rendimento. Futebol profissional, né? De alto rendimento. Aí foi aí que eu tive essas 2 cirurgias. Aí você colocou, falou, agora... Falei assim, ó, então agora, como se diz, né? Chegou o ponto final aqui da carreira do profissional. Aí quem te levou para o futebol amador? Você surgiu, vamos dizer que você surgiu no Iguaçu. Isso. Aí, Zé Romeu. Isso, Romeu, né? Com o Romeu, naquela época, né? Eu falo, vou fazer sua reversão, porque tinha que fazer reversão, né? Profissional pro amador. Reversão. Aí o Romeu chegou para mim e falou assim, vou fazer sua reversão e quero que você dispute o campeonato conosco aqui. Foi no ano, Valdeci, que tinha Chiel, Supri, sabe? Um timaço do Iguaçu. Uma leva de jogadores experientes. Um timaço do Iguaçu. O time foi campeão. Foi campeão, né? E aí foi naquela oportunidade que nós tínhamos, na verdade, nesse ano que o Iguaçu fez a minha reversão, nós tínhamos 11. E chegamos à final com o Novo Cruzeiro. O Novo Cruzeiro tinha 11 mais 11 no banco que entrasse, continuava o mesmo... A final foi até em Patingão, né? Não, me parece que foi no campo do Ideal. Foi no campo do Ideal, foi no Ferreirão. No campo do Ideal, no Ferreirão. Sabe? O Novo Cruzeiro com Neto, Cleidinho, o Jorge Bonacci, naquela época, rápido. Bem, né? Enfim, Giovanês, né? Enfim, um timaço. Com o luxo de ter Lito no banco e por aí, né? Você... E o nosso time, assim... Na conta do chá, né? O Jaime. O Jaime, na época foi o Jaime, né, em 2006, com aquele time. Nós tínhamos ali 11. E aí nós fomos para essa final com o Novo Cruzeiro. E eu recordo que o William Abreu foi o último campeonato do William Abreu. O último campeonato do William Abreu. O último, assim, falando futebol amador. E ele fez um gol que ficou na memória de todos os que estavam jogando e que estavam presentes naquele dia. Que bateram um escanteio, o Neto, que era o goleiro do Novo Cruzeiro, né? Tirou a bola e aí, fora da grande área, o William domina essa bola, finge que vai dar aquela pancada e só dá aquele totalzinho por cima, porque o Neto já estava adiantado. Jogou por cobertura. Um gol de placa, sabe? No qual, naquele ano, nós sagramos, né, campeão ipatinense. E aí aí você foi pro Mangueiras? Joguei depois no Mangueiras, né? E aí o Bassotto sempre te observando, aí te pinçou para ir pro futebol de Timóteo. Na verdade, eu disputei uma Copa Itatiaia pelo Vila. Pelo Vila Nova. E uma das pessoas também que eu sempre falo, né, que sou muito grato, é o Gilson. O Gilson, centroavante. O Gilson que me levou. Presidente, centroavante, tudo. E me levou para me disputar essa Copa Itatiaia, né, pelo Vila. E nós tivemos um jogo contra o Palmeiras. O Bassotto estava no Palmeiras. Uhum. E eu fiz uma grande partida. Nós fomos para os pênaltis e nos pênaltis nós fomos desclassificados. Uhum. E ali começou. O Bassotto, no outro ano, entrou em contato, né? Para mim, se eu queria jogar com ele. E eu só ouvia falar do Bassotto. Uhum. Né? E aí foi quando, naquele ano, se não me engano, 2007... que ele assumiu o Industrial. E ali foi o primeiro ano, né, que eu tive a oportunidade... E já foi campeão logo de cara também. De conhecer o Bassotto e naquele time, né, nós conseguimos ganhar aquele título acesitando. Você no primeiro ano do Iguaçu campeão, no primeiro ano do Mangueiras campeão. E no primeiro ano em Timóteo, né, campeão. Fui campeão lá com o Industrial. E uma outra coisa, né, Valdeci, que a gente tem que destacar, assim, o Bassotto, né? Você sabe que é seu amigo. Nossa. Né? E, como eu disse, tem poucas pessoas que a gente faz amizade. E uma dessas amizades minha também é com o Bassotto. Não porque joguei com ele, não porque, né, a gente tem... Assim, eu vejo o Bassotto uma postura. Uma postura. Né? É uma pessoa, né, séria, uma pessoa que é amigo. Né? E eu consegui fazer essa amizade com o Bassotto e sou muito grato, né?
com ele, né, com a família dele, vou à casa dele, converso com ele, converso com a família, e é um cara assim que, como se diz, né, eu sempre brinco com ele, Bassoto, quando eu parar de jogar o futebol amador, você ser auxiliar. Aí você já vai querer coisa fácil, né? Isso. Você vai querer coisa fácil, você vai querer ficar sentado no banco, né? Quietinho, né? Porque a gente sempre brinca, né? Como você sabe também, Valdeci, que você já mexeu no futebol amador, né? Não é fácil, mas a vida, né? Tanto no futebol amador como mesmo profissional, você vai criando relacionamentos, amizades, e isso que faz a diferença. Esse fortalecimento da amizade é que acaba trazendo resultado. Porque não tem muita condição de treinar, não tem condição de rendimento físico de alta, né? Alta competitividade. Então é a força do grupo, né? Como diz, a força da panela. Você sabe que o Bassoto, quando todos os times que ele pega para treinar, ele quer, pelo menos 2 vezes na semana, ter um tipo de treinamento. Não é nem por você ficar bem fisicamente, porque não tem como. Né? Você trabalha, né? Você vai lá, mas é mais para juntar o pessoal, para você ter um bate-papo, para você... naquele jogo nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, eu errei aqui. E aí a juntar ali durante a semana, para a gente ter esse bate-papo que no futebol amador faz a diferença dentro de campo. Sem dúvida, né? E nesse período você já enfrentou atacante de todo esse tipo no Vale do Aço. Você já correu atrás de todos os atacantes do Vale do Aço, de Patinga, de Fabriciano, de Timóteo. E como é que é? Quais são qual o futebol mais difícil de se jogar? Valdeci. Muito embora os jogadores não sejam muito diferentes de uma cidade para outra, mas tem a característica. Assim, eu tive a oportunidade de jogar nas 3 cidades, né? Agora, o futebol acesitano, ele é um futebol mais técnico, né? É um futebol mais talentoso. O futebol ipatinguense já é aquele futebol mais pegado. Tem talento? Tem, mas é um futebol mais pegado, da mesma forma que é o futebol fabricianense, né? Agora, marquei vários atacantes, né? E a gente sabe que, nós que somos zagueiro, você sabe que se você vai chegando a um certo ponto, você tem, como se diz na gíria do futebol, encurtar os espaços, né? Então, pela experiência nossa, né, você vai fazendo isso, você vai tentando encurtar os espaços. Agora, vários atacantes, né, tanto Fabriciano, Patinga, Timóteo, que a gente pega, a gente sabe que, eu me lembro que... Você já jogou contra o seu amigo Tarzan no futebol amador? Não. Você deu sorte. Você não sei como cantar. Eu sempre falei isso. Naquele ano, né, de 2009, quando, né, nós estávamos no União. E aconteceu aqueles problemas do que você sabe. E o Zé Manuel falou com o Genilson. Genilson, nós precisamos trazer um atacante, no qual nós não temos. E aí eu cheguei no Zé Manuel e falei, Zé, tem um rapaz aí que vai nos ajudar bastante. Você já conhece. Quem é? Fala, é o Tarzan. Mas o Tarzan fica muito caro pelo transporte e tal. O Genilson chegou e falou com o Zé. Ô Zé, o cara é bom? Vamos trazer. É bom. Então vamos trazer. E aí, deu título. E aí encaixou, né? Naquele ano, né, parece depois que nós perdemos para o Novo Cruzeiro, depois nós não perdemos nem mais uma partida. Até a final. Até a final. Quando fomos na final contra o Iguaçu, ganhamos o primeiro jogo, foi até gol do Tarzan. E no segundo jogo no Ipatingão, um empate de 0-0, que nós conseguimos o título pela União. Sobre a sequência da carreira do Farley, né? Nas suas peregrinações pelos clubes do Vale do Aço, as conquistas, as dificuldades, os lances marcantes, a gente vai contar, vai saber, vai ouvir dele, né? No próximo bloco do Histórias da Bola. O terceiro bloco, voltamos rapidinho. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos, atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona.
Viona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que tem como personagem desse programa, né, o Farley, zagueiro Farley, criado no Amaro Lanari, que surgiu para o futebol na base da Uzipa, passagem pelo Cruzeiro, América, Fernandópolis, Sertãozinho, Vila Nova de Timóteo, Industrial de Timóteo, Olaria, Palmeiras, Mangueiras, Ipatinga, União, Iguaçu e por aí vai, muitas camisas. E hoje, vamos dizer, atualmente tem se disputado, já para disputar, ou o campeonato Master ou o campeonato Amador. Eu falo, como é que tem sido agora conciliar o Master com o Amador? Como é que tem, como é que tá? As temporadas às vezes coincidem, e aí? É verdade, Valdeci. Esse ano mesmo, né, eu tive a oportunidade de começar ali no Cidade Nobre, né, que foi o campeonato acima de 35, Uhum. né? Mas algumas divergências, né, a gente não continuou. Mas assim, eu tenho pensado muito essas questões, até mesmo com a família, sabe, Valdeci? Porque você sabe que desde o ano de 2006, quando eu falei com você que eu comecei no futebol amador, aí você pega os domingos, né, a família fica... Né, e isso aí eu tenho conversado muito lá com a minha esposa, que eu vejo que tem que chegar uma hora que tem que dar uma segurada, né? Então eu vou assim, sabe, pensar direitinho durante esse ano de 2015, ver se vou disputar o campeonato amador ou se vou até mesmo jogar os sábados, que é o campeonato acima de 35. Então eu vou analisar direitinho, mas vamos esperar para esse início de ano a gente ver o que vai fazer. E o Pedro Augusto e o Bernardo vão ser jogadores? Os meus dois meninos, eu sempre falo que, pela experiência que a gente teve no futebol, né, ter saído de casa muito cedo, né, e agora a gente vê o outro lado como pai. Uhum. Então a gente vê que são dois filhos assim maravilhosos, né, que Deus nos abençoou. Agora, eu sempre digo o seguinte, vai estudar. Se despertar esse dom, esse talento, aí eu vou estar junto deles. Pode orientar, acompanhar. Sim, nessa questão de você estar orientando, você estar acompanhando. Qual que leva mais acompanhando. jeito, o Pedro ou o Bernardo? O Bernardo tem mais jeito, que é o meu de 3 anos. Ele tem mais jeito, é um menino assim que... Você vê que sábado mesmo eu estava no Jabaquara, e aí eu levei ele lá para pegar a bola, ficar brincando com ele lá um pouquinho, e você vê que com 3 aninhos já conduz a bola assim com facilidade. Então não vai ser zagueiro. Eu já acho que vai ser do meio para frente. Tomara que, sim, né, se for a vontade de Deus, tudo ocorra da melhor maneira possível. E desses títulos que você conquistou no Vale do Aço, teve algum que foi mais especial, trouxe uma alegria maior do que o outro, foi mais especial? Todo título que você conquista, ele é importante. Agora, desses títulos que nós até falamos aqui, esse título que nós conseguimos no União, por tudo que aconteceu, foi um título que ficou marcado. Eu recordo que depois do jogo contra o Novo Cruzeiro, eu tive uma lesão no joelho. E aí continuei o meu tratamento. E com aquela confusão, uns falavam, o Farley não vai continuar, o Farley vai continuar. E eu fiquei tranquilo. Só falei com o Zé Manel, eu vou continuar jogando, só que eu tenho que melhorar. E como que é o destino, Valdeci? Recordo que a gente estava no vestiário do Campo do União e eu saí de casa para mim assistir o jogo, que ia ser União e Beira-Rio no Campo do Planalto. E a gente lá conversando, tal. Daí a pouco o Zé Manel tinha saído para buscar aquele zagueiro Zé Coco, que me parece que é lá de Entre Folhas. De Entre Folhas. E de onde que o Zé Manel estava, ele ligou para o Genilson e falou com o Genilson, Genilson, não vai dar para o Zé Coco não, que aconteceu um problema, não sei se passou mal, foi alguma coisa assim. E aí o Genilson falou assim, o Zé Manel, o Farley está aqui dentro do vestiário. E eu vou conversar com ele, ver se ele tem condições. Ele veio até a mim, me perguntou, falou, Genilson, já tem mais de um mês que eu estou. Não, você não trouxe chuteiro, não trouxe nada. Não, isso aí é o de menos. Foi quando
eu troquei, fiz o aquecimento, não senti nada, e aí fomos para o jogo. Né? No clássico? No clássico, um jogo difícil. E aí nós ganhamos aquele jogo de 3-1, lá dentro do Planalto. Voltamos dentro do campo do União, empatamos, e aí foi quando nós fomos para a final com o Iguaçu. Mas aí eu estou querendo te dizer que, como que as coisas acontecem? Eu estava ali para mim assistir o jogo. Aí o rapaz não deu para vir, e aí surgiu a oportunidade de eu retornar. Jogador amador da Miguel também? Valdeci, eu assim, é uma coisa muito particular, porque eu acho que vou falar de mim, né? Eu sempre gostei de jogar, eu sempre gostei de atuar, eu sempre gostei de estar no campo. Se eu não conseguisse jogar é porque não tinha jeito mesmo, sabe? Recordo que teve um jogo contra o Esplendor, no qual você, Zitano. Eu cheguei para o Bassotto na sexta-feira, lá no treino, e falei com ele: Bassotto, eu estou muito gripado. Se até domingo eu estiver bem, eu vou para o jogo. Se eu não estiver bem, aí você pode... E o Bassotto, como sempre, confiou, né, da minha palavra. Cheguei no domingo, já estava baqueado. Não tinha como eu entrar em campo e dar o meu melhor. Ele entendeu. Agora, eu acho que, né, se tem algum jogador que dá o migué, né, isso aí é particular de cada um, mas eu sempre gostei de jogar, sempre tive, assim, a alegria de sair da minha casa para mim jogar. Eu acho que é por isso que eu fui muito feliz por onde que passei, aonde que eu joguei, e graças a Deus, né, isso veio com os títulos. Além do Gilson, quais foram os outros atacantes que deram muita canseira? Eu já citei o Gilson, que eu sei. Esse aqui o Gilson, é difícil, né, marcar ele. O Gilson foi É um amigo, mas dentro do campo ele não tem, não perdoa. Eu, quando comecei no futebol amador, eu vi o Gilson assim, eu falava: esse cara não é bobo, não. Então, foi um dos caras que também me deu muito trabalho. Lili, muito ágil. Né, muito ágil, uma boa impulsão. O próprio Cleidinho também. Cleidinho, né, atacante muito habilidoso. Então a gente pegou aí vários atacantes bons, né? Mas a gente procurava fazer o melhor para tentar marcá-los. E zagueiro, os seus companheiros de zaga, os ideais, os melhores companheiros de zaga que você já teve? Joguei com muitos zagueiros aí, mas aonde que eu falo assim, que deu aquela liga. E olha que foi um campeonato que eu disputei com ele, no qual nós fomos campeões, que foi o Caçapa. O Caçapa. Caçapa, né? Porque eu vejo que eles falam essa questão de zagueiro assim, um técnico e um que chega mais. Então, eu acho que com isso, eu jogando pelo lado direito, o Caçapa jogando pelo lado esquerdo, e ele com aquela de chegar mais firme, né, como sempre foi, e eu mais técnico, então deu a liga e a gente foi super feliz ali no Iguaçu. O companheiro de zaga, né? E foi logo no seu primeiro ano. No meu primeiro ano, no qual, né, nós fomos campeões lá no Iguaçu. As arbitragens complicam ou você não é? Tem que chegar junto dos árbitros para você, opa! Eu quando vi do profissional, até as pessoas me interpretavam mal, porque eu quando entrava para dentro de campo, eu entrava para dentro de campo, eu queria ganhar, né, Valdeci? Então, mas sempre assim, usando aquele termo assim, não quero que a arbitragem venha me ajudar, mas também que não venha complicar. Não. Que venha fazer, né, fazer um trabalho profissional. Então, eu vejo que quando eu cheguei, eu tive muito atrito com alguns árbitros. Só que aí a idade vai chegando, né? Você vai também amadurecendo, você vai tendo uma certa experiência, e ali você vai mais no diálogo, né, com a arbitragem do que muitas vezes... Mas é importante chegar junto. É importante. É importante porque eu tenho essa experiência que várias vezes, né, às vezes quando você chega no árbitro e dá aquela dura, ele dá aquela amaciada, e aí, se ele está sendo tendencioso para um lado, ali ele começa a, como se diz, a fazer a parte dele e não puxar nem para um lado, nem para o outro. Mas não é fácil lidar. Não é. Tem árbitro que não consegue interpretar isso com muita facilidade. Né? É, porque cada um tem um jeito de trabalhar, de apitar, né? Eu lembro que aqui mesmo em Ipatinga tinha um árbitro, o Gilvan.
Gilvan Branco. Gilvan Melo. Gilvan Melo. Ele, todas as vezes que o Gilvan ia apitar meu jogo, ele já me encostava em mim e falou, você não fala um A. Não vem apitar. Se você começar a vir com aquele jeito de querer vir apitar o jogo, eu já te dou amarelo e na segunda eu já te coloco pra fora. E qual que era o seu comportamento com ele? Aí eu já ia mais tranquilo, né, Valdeci? Mas ele não complicava. Não complicava, né? Já ia mais tranquilo, porque ele já chegava e já falava, você vem devagar, porque eu já te conheço a sua fama. E aí a gente levava muitas vezes no jogo de cintura ali, né? Pra tentar fazer. E ao fim do jogo, como o cumprimentava? Eu chegava e falava com ele, ó, Gilvan, gostou da minha participação? Falava com ele assim, né? Gostou? Ó, tá de parabéns. Ó, tá precisando melhorar aqui, tá precisando melhorar ali. Então a gente sempre teve esse contato assim, mas sempre assim, sabe, Valdeci? Com muito respeito, né? Tendo um diálogo, sempre querendo o melhor para sua equipe. Nunca querendo, que igual eu te falei. É competição, tem que haver um vencedor, né? Obviamente, mas aí tem que saber como que isso acontece. E o erro também, Valdeci, quando ele não é tendencioso, você sabe, você conhece. Você percebe dentro de... Nós estamos vendo aí todo momento aí, o futebol profissional. Esse campeonato brasileiro desse ano, quantos erros? E os caras estão ali para fazer o melhor. Profissionais. Estão lutando. Então tem erros. Imagina aqui no futebol amador ou em qualquer outro lugar. Onde as dificuldades são muito maiores. São maiores. Então a gente tem que relevar também. Agora, quando tem a tendência de te prejudicar... E você percebe dentro de campo que o árbitro tá... tem. Percebe? Acontece. Às vezes você está dentro de campo, às vezes não é aquele erro assim grotesco, mas aí o árbitro começa a minar. Ele apita uma faltinha aqui, ele apita uma faltinha, né? Isso, e vai te segurando, Às vezes você tem uma equipe melhor do que a outra tecnicamente, e ali ele vai segurando a partida. E como agir diante desse quadro? Eu vejo que quando acontece assim, você tem que chegar e falar pro árbitro. Falar, nosso time está querendo jogar, a outra equipe não quer jogar. Então essas faltinhas aí eu acho que não está procedendo. Deixa o jogo rolar para ver o final, o que é que vai dar. Então eu acho que o procedimento é esse. Qual é o jogo mais marcante da sua carreira? Mesmo que você não tenha sido de título. Eu assim... Você falou daquele jogo lá no profissional, agora no amador. Sim. No futebol amador, teve uma final, Valdeci, que foi Mangueiras e Avante. Campeonato Fabricianense. Um timaço do Mangueira e um timaço do Avante, sabe? De um lado o Memésio, né? E do outro lado, se não me engano, no Avante, era aquele Celar, uns irmãos, Jair, que era o treinador do Avante, Jair. E um jogão. Tanto o primeiro jogo dentro do Mangueira, quanto o segundo jogo lá no campo do Social. Mas o primeiro jogo ficou marcado por quê? Nós tínhamos um time ali, se você me permite falar, eu vou até dar a escalação desse time. Mas é ótimo. Era o Coelhinho no gol, Caleb, eu, o Serjão, voltando também do profissional, você recorda, lateral esquerdo, Jovanês. O meio de campo era Kleiberg, Stefson, Lito e Marcelo Carioca, e no ataque Betinho e Gilson. Então, esse time aí, sabe, assim, ficou um time assim que ficou na minha memória, e nós ganhamos o jogo de 3-0 do Avante, um Avante com timaço também, com André Cascão, Ratim, Dicá, né, na frente, sim, um timaço. E aquele jogo ali foi um jogo assim memorável, porque eu também, foi o meu primeiro ano em Fabriciano, disputando o campeonato amador. E nós fizemos um jogo assim memorável, onde nós não demos chance nenhuma para o Avante, porque tinha um timaço, e nós fizemos aquele jogo assim perfeito. Então esse é o jogo. Esse foi um jogo memorável, onde ficou muito na minha lembrança. Grandes jogadores de futebol amador com os quais você já atuou, ou contra, ou a favor? Olha, eu joguei com muitos jogadores, né? Por exemplo, o Jovanês, Marcelo Carioca. Você gosta de um canhotinho inteligente? O William Abreu, né? O William Abreu, ali no Iguaçu. O próprio Giovano, que é o Coquinho, que jogou comigo no Fernandópolis, e depois nós jogamos junto aqui, sabe? Que é um camarada também, assim, muito bom, um bom jogador. E aí tem, né? O Cleidinho, atacante.
né? E se eu fosse numerar aqui... Pedir é chato também. Ele é a favor e contra é chato, né? Contra, né? E a gente sempre fala, né, que era ele de um lado, eu do outro. Às vezes a questão da arbitragem, né, como você mesmo falou. Ele também é aquele cara que gosta de pegar no pé da arbitragem, né? Então ficava aquela briga, mas uma briga assim de uma boa, né, para que o seu time saísse vencedor, então o meu time saísse vencedor. Mas o importante é que somos amigos, né? E cada um estava ali tentando fazer o melhor para a sua equipe. E aí, outros, tem jogador que joga mais na decisão ou joga menos na decisão? Tem. Eu falo que quando você chega numa final, tem aqueles jogadores que sobressaem. Tem outros que já sentem, né? E a gente vê que por esses anos, né, que de futebol amador, que tudo aconteceu assim, da maior naturalidade possível. Então, chega na final, você vê o semblante do jogador que está sentindo aquela final. Você sente. E o que falar com ele nessa hora? Olha, eu sempre usei um termo assim, Valdeci. Antes de você entrar para campo, na final, você olha no olho de cada um e você tem que dar força pro cara, né? Quando é um jogador, mas porque tem jogador experiente, Valdeci, que sente. Mesmo sendo experiente. Mesmo sendo experiente. Como tem jogadores mais novos, que isso aí eu acho que é natural do jogador, quando ele entra em campo e sente. Então esses mais novos você tem que chegar e conversar numa boa e falar, ó, pode ficar à vontade, faz o seu tipo de jogo, se tiver de ser atacante, se tiver de partir para cima do zagueiro, parte para cima do zagueiro. Porque se pressionar é pior, né? É pior. Agora, o jogador que já é mais experiente, você já pode chegar nele dando aquela dura, né? Mais uma dura. Aquela dura, ó, vamos, porque nós estamos disputando uma final, nós estamos disputando qualquer tempo de bola aí. Isso. Então tem essas questões assim que no mundo do futebol você vive e aquilo ali te traz assim muitas recordações boas. Eu sempre digo que como eu falei com você, eu tenho o prazer de sair da minha casa e jogar, e principalmente quando era uma final. Final é mais gostoso, né? Tem imprensa, o campo cheio, né? A atmosfera é outra. A atmosfera é outra. É outra. Então, até mesmo, Valdeci, naquela noite que antecede aquela final, né? Você fica com aquela ansiedade até a bola rolar. Então, quando começa ali, aí as coisas vão fluindo, né? Mas é muito gostoso você jogar uma final. Não sente, né? É o prazer da conclusão do campeonato. Às vezes, como eu falo, né? Você planta para você colher. Então, mesmo quando se perde, sim, você sabe que você fez um trabalho justo, você fez um trabalho ali da melhor maneira possível e um tinha que sair vencedor, né? O importante é você sair de cabeça erguida sabendo que você tentou fazer o seu melhor. A outra equipe também tinha o objetivo de ser campeão. E aí, quando você perde um título, né, você tem que parabenizar a outra equipe porque ela foi merecedora daquele título. Qual a mensagem final que você deixaria para os telespectadores do nosso programa História da Bola? Você como uma atleta experiente, como uma pessoa experiente, né, que passou por todas as fases, o sonho de ser jogador de futebol, você se trouxe muito jogador de futebol, chegou ao profissional, houve a contusão, um acidente, depois voltou ao amador, foi campeão, enfim. Praticamente passou por todas as fases de uma carreira de um desportista, de futebolista. Eu falo que, primeiramente, quando você nasce com um dom que Deus te deu, que é jogar futebol, você é privilegiado. E graças a Deus, né, Valdeci? Por onde que eu passei, as portas sempre estiveram abertas. E, como eu disse, o futebol ele serve para você ter relacionamentos, adquirir amizades. E, graças a Deus, eu consegui e tenho conseguido isso. A mensagem que eu gostaria de deixar é que, né, findando esse ano, como nós estamos próximos, né, que, assim, a gente rever aquilo de errado que nós fizemos, né? E fazer uma autoanálise, né, daquilo que nós podemos melhorar. Seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida secular, seja nos nossos amadores, né? Aí, naquilo que a gente pode melhorar. Que, né, Deus possa continuar nos abençoando, nos dando saúde, né, nos fortalecendo a todo momento, porque nós sabemos que
se Deus não estiver no controle de todas as coisas, nós não somos nada. Então que o ano de 2015 seja um ano também muito abençoado, muito assim rico em todos os sentidos, né? E eu gostaria, né, de te agradecer também, porque é um privilégio para mim estar participando deste programa, no qual eu sempre acompanho várias pessoas, né, importantes, seja no cenário profissional, né, na vida secular, sentaram nessa cadeira aqui, e eu tenho esse privilégio, né, de estar participando desse programa junto com você aqui, e queria te agradecer mais uma vez por você ter me dado essa oportunidade. Se você aqui sentou, que você tem méritos tanto na vida como desportista, como pessoa, o ser humano que você é, de caráter, com certeza. E com o Farley, a gente produziu, né, mais um personagem digno, né, de estar aqui conosco no Histórias da Bola. Para você, telespectador e telespectadora, que nos acompanha fielmente todas as semanas. De gente assim que a gente precisa no futebol e na vida. Como o Farley Gomes Pinto, que nos brindou com mais um Histórias da Bola. A você, muito obrigado pela companhia e até um próximo programa, se Deus quiser.